E o Supremo Tribunal Federal encerrou agora há pouco a fase de interrogatórios dos réus da ação que investiga a tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro negou em depoimento ter articulado nessa ação. Segundo ele, as reuniões com militares após a eleição presidencial em 2022 buscavam discutir alternativas constitucionais. A gente vai agora até Brasília para falar com a repórter Ruth Moraes, do Portal R7, que traz agora todos os detalhes. Ruth, uma boa noite para você. Quais foram os destaques do depoimento do ex-presidente hoje? Boa noite para você, Renata, e para todos que nos acompanham. Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu a todas as perguntas que foram feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que relata essa ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Ao longo de quase 3 horas, Bolsonaro negou ter articulado qualquer tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. De acordo com ele, as reuniões com aliados e comandantes das Forças Armadas tinham um caráter informal para discutir alternativas constitucionais diante da negativa nos recursos que eram apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas que, de acordo com ele, essas alternativas, que segundo a Procuradoria-Geral da República estava em uma minuta de golpe, isso foi descartado logo após a segunda reunião feita por essa cúpula. Bolsonaro afirmou que não havia condições políticas ou apoio suficiente para levar adiante qualquer ruptura institucional. Vamos conferir? Nós estudamos possibilidades, outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das 4 linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou, que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o ocaso do nosso governo. A discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, como reza a nossa Constituição. Primeiro, o senhor tem que ter um fato, obviamente, e depois convocar os conselhos da Defesa e da República, coisa que não foi feita. Então, quando alguns falam que foi dado o início é a convocação dos conselhos. Quem compõe esses conselhos? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o líder da maioria na Câmara e no Senado, o líder da maioria, indicados pela população, alguns ministros. Ninguém foi convocado para participar de uma possível início de uma proposta de sítio. Nós buscamos alguma alternativa na Constituição e achamos que não procedia e foi encerrado. Agora, em função disso, apesar dessas reuniões, a não ser essa do dia 7, talvez aqui, todas as demais serem reservadas, eu, minha defesa e 2 ou 3 comandantes, as ilações, o que estava tratado lá dentro, corria solto. Então, a gente lamenta as ilações, mas em nenhum momento Ministro da Defesa ou os comandos de força, sequer pensamos em fazer algo ao arrepio da lei ou arrepio da nossa Constituição. Sobre o envolvimento das Forças Armadas, o ex-presidente destacou que nunca teve qualquer intenção de usar as Forças Armadas para instaurar um estado de sítio no Brasil. Ele também negou que o então comandante da Marinha, Almir Garnier, teria colocado suas tropas à disposição quando aqui apresentada essa minuta. Garnier, que também foi ouvido pelo Supremo Tribunal Federal hoje, ao lado de outros quatro réus, além de Bolsonaro. O almirante também negou na ocasião essa informação de que teria colocado suas tropas à disposição de Bolsonaro, mas essa declaração foi confirmada por outras 3 pessoas envolvidas no caso, sendo o tenente-coronel Mauro Cid, que é delator neste processo, e os ex-comandantes Freire Gomes, que ele comandava o Exército na ocasião, e Batista Júnior, que também comandava a Aeronáutica, que teriam participado dessa reunião para tratar sobre essa minuta de golpe. Freire Gomes, inclusive, teria ameaçado, na ocasião, dar ordem de prisão a Bolsonaro após saber aqui dessa possibilidade, de discutir essa minuta. Mas o ex-presidente também negou aqui essa possível ordem de prisão partindo aqui do seu então comandante. Bolsonaro também disse hoje ao Supremo que nunca falou sobre golpe e que isso seria uma coisa abominável. Além disso, que seria fácil começar um golpe no Brasil, mas que o problema seria o after day, ou seja, o dia seguinte, pois isso seria danoso para o país. Vamos conferir?
golpe de Estado, né? Que você vai chegar lá, tá chegando lá. O golpe de Estado não são meia dúzia de pessoas, 2 ou 3 generais e meia dúzia de coronéis. Só pode ver. Muitos chamam o Temer de golpista até hoje pelo impeachment. A questão de 64, que a esquerda chama de golpe até hoje. Teve o apoio do Congresso Nacional, de toda a imprensa, exceto o Jornal Última Hora, da Igreja Católica, das senhoras nas ruas com a marcha de Deus com a família, a classe empresarial, o pessoal do agro, o apoio externo, tudo isso foi presente. Falar em golpe de Estado, dessa forma como se tratou aqui, o que aconteceu, em especial depois do meu governo, eu estava fora do Brasil, graças a Deus estava fora do Brasil. Sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem forças armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até arrepiado quando se fala que o Rio de Janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, só tem uma coisa a afirmar a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares, ou do Estado do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day, que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Ainda no interrogatório, o ex-presidente voltou a defender o voto impresso como mecanismo de segurança adicional nas eleições brasileiras. Sem apresentar provas, Bolsonaro citou documentos de entidades ligadas à perícia criminal e falou em fraude sistêmica facilitada. Ele disse que suas declarações sobre as urnas fazem parte de um histórico de críticas dentro da legalidade e não de um plano de ruptura institucional. Bolsonaro, ainda em outro momento, pediu desculpas ao ministro Alexandre de Moraes por ter acusado ele e outros integrantes do STF de terem recebido valores milionários, ou seja, propina, para favorecer o então candidato Lula nas eleições de 2022. Em outro momento, o ex-presidente ainda brincou com o ministro, convidando ele para ser seu candidato a vice na chapa à presidência em 2026. Lembrando que Bolsonaro está inelegível até 2030 por determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Para a gente finalizar, o ex-presidente também falou no interrogatório sobre o motivo de não ter comparecido à posse do presidente Lula em 1º de janeiro de 2023. Ele disse que não iria se submeter à maior vaia da história. Volto com você, Renata. Tá certo, Ruth. Obrigada aí por ter trazido para a gente os principais pontos do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro hoje à tarde lá em Brasília. Com certeza a gente continua com todos os olhos voltados para esse caso. Uma boa noite para você, bom trabalho por aí.